Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, do ponto de vista bíblico, a fé é algo muito importante. E se você não é um novíssimo convertido em folha, você entende já alguma coisa sobre a fé. A fé é algo muito importante na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia fala de algo muito importante. Por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Romanos diz: tudo que não procede de fé é pecado. Tudo que não procede de fé é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, significa que esse elemento na sua vida, a tal da fé, não pode faltar na nossa vida, amém? Porque essa palavra impossível é muito forte. Nós queremos agradar a Deus, mas sem fé é impossível agradarmos a Deus, amém? Então, você pode tentar qualquer coisa para agradar a Deus, mas sem fé não vai alcançar o objetivo. Então, se você realmente é um cristão nascido de novo, você tem esse desejo no teu coração de agradar a Deus, mas sem fé é impossível. O versículo continua dizendo: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É interessante aqui que a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele recompensa aqueles que buscam a Ele. Amém. Isso é muito importante, A fé é extremamente importante, Recapitulando algumas coisas, por que a fé é extremamente importante? Pois nós, irmãos, como eu já falei algumas vezes para os irmãos, existe um mundo material, um mundo físico, que é o que nós estamos vendo, Aquilo que é matéria, o mundo físico. E existe um mundo espiritual, amém? Existe um mundo físico e existe um mundo espiritual. Agora, uma coisa que nós temos que entender é que por meio da fé é que nós trazemos à existência aquilo que existe no mundo espiritual para o mundo natural, para o mundo físico. Então, é pela fé. A fé é o veículo que transporta as realidades espirituais para a realidade física, para o mundo natural. Então nós precisamos entender que isso é muito importante. Quando Paulo fala aos Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala no versículo 3 algo bem importante: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então aqui está falando que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Se tem uma coisa que todo mundo quer, é bênção. E hoje pela manhã eu fui fazer uma caminhada, porque esses dias estava meio chuvoso, estava ruim para caminhar. Aí hoje eu vi que hoje é minha oportunidade. Aí eu fui caminhar aqui no bairro, aí o trajeto, não mesmo no domingo passado. E aí, encontrando algumas pessoas, eu falo: Deus abençoe sua família. Que todo mundo quer. Amém. Por quê? Todo mundo quer a bênção de Deus. Todo mundo quer a bênção de Deus. Quem não quer a bênção de Deus nos seus negócios? Quem não quer a bênção de Deus no seu casamento? Quem não quer a bênção de Deus na sua saúde? Quem que não quer a bênção de Deus em vários aspectos na vida dos seus filhos? Quem que não quer, Abençoado, significa liberado o caminho para prosperar, para avançar, para progredir. Então todos queremos. Tanto que as pessoas querem que elas fazem muitas loucuras. E muitos mal intencionados usam o desespero das pessoas por receber a bênção de Deus, utilizam até de má fé esse tempo. Mostrando formas que a Bíblia não nos ensina, usando a Bíblia de forma errada, fora do contexto correto, para levar pessoas a fazerem coisas muito que
que não é o que Deus gostaria. Por exemplo, né? Se você tem um filho lá num vício, algum vício que está trazendo destruição para o seu filho, e você chegasse num culto determinado, alguém com muita capacidade de transmitir uma mensagem, e ele fala para você com muita eloquência que você se oferecesse a Deus hoje um sacrifício de um quantia de dinheiro, de um determinado bem material, e que aquele sacrifício agradar o coração de Deus ao ponto de Deus liberar a bênção da libertação para o seu filho, é provável que alguma mãe aqui, algum pai, alguma avó, algum avô poderia tomar alguma atitude de entregar algum bem material seu em busca de uma bênção de Deus. Então a bênção de Deus é mal utilizada, é instrumento de manipulação por parte de obreiros fraudulentos e enganadores. Mas a Bíblia aqui está falando que essa bênção de Deus, essa toda sorte de bênção, que não é só uma área de bênção, mas é toda sorte de bênção, é bênção sem limitações. Ela é acessada nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Então está nas regiões celestiais. Então como é que eu trago à existência essas bênçãos sem limites? Pela fé. Amém? A fé é o veículo que traz à existência aquilo que não existe ainda aqui, mas já existe, já foi criado por Deus. Amém? E aqui, irmãos, há dois princípios importantes que nós precisamos conhecer. Então, primeiramente, não podemos agradar a Deus sem fé. Segundo, todas as realidades do mundo do Espírito se tornam reais para nós pela fé. Irmão, essa questão agora, só lembrando um fato que aconteceu comigo essa semana, uma irmã da igreja mandou uma mensagem para mim, era quase 10 horas da noite, e pediu: pastor, o senhor poderia orar por um casal, um amigo, parente meu, eles estão com alguns problemas, você poderia? Eu falei: sim, podem me ligar. Aí eles me ligaram ali, quase 10 horas da noite, estavam passando um problema, e a pessoa ali perguntou para mim: o senhor fecha corpo? Eu falei: fecho sim, sem problema. Eu entendi a linguagem que ele estava querendo dizer. Você tem como me blindar as coisas ruins que estão lançando contra a minha vida? Essa é a ideia. Irmãos, se você pega alguém fraudulento, essa é uma grande oportunidade para ganhar dinheiro. Porque o pessoal também, a gente fala só de coisas fraudulentas com pastores fraudulentos, que existem muitos, infelizmente. Existem denominações inteiras, grupos de igrejas inteiros que são fraudulentos por massificados. Mas também você pode pegar nos posts aí quantos anúncios, né? Amarração do amor, número tal. Você acha que vai ligar lá e a pessoa não vai cobrar alguma coisa? Claro, mas para amarrar o amor, irmãos, eu quero que o amor flua, não que o amor seja amarrado, né? E esse negócio é tão engraçado, irmãos. O que as pessoas fazem em prol da bênção? Uma coisa chega a ser até cômico, né? Há muitos anos atrás, já contei aqui isso várias vezes, mas faz tempo que não conto. Eu fui lá no Hour fazer uma oração numa família, e aí eu orava, manifestava um demônio na pessoa, e vai, quebradeira, aquele negócio todo. Daqui a pouco, né? A gente, ali o demônio tinha recebido uma oferenda, né? Para destruir aquele casamento. E aí, interessante, né? Na verdade foi o seguinte: acho que a mulher queria segurar o casamento e foi procurar o diabo para ajudar. Ela não sabia que estava procurando o diabo, né? Aí ela pegou, levou uma peça íntima e tinha que deixar a peça íntima no congelador. É o primeiro congelador que esquenta casamento. Coloque a peça íntima no congelador e ele vai esquentar teu casamento. Primeiro que é nojento, né, irmão? Imagina que você vai comer na minha casa, abre o congelador, tem uma cueca do Cleberson lá. Que situação estranha, né? Tem uma peça íntima da Fabíola lá. Ainda pelo menos, né? Se nós fizéssemos, nós ia fazer com muito respeito, nós ia lavar antes e colocar limpinho, tá, pessoal? Pode confiar em nós.
Mas as pessoas o quê? Elas ficam até fora de consciência. Poxa, como que Deus vai operar assim? Vai pegar uma peça íntima da pessoa, vai colocar no congelador, do lado do espetinho, do lado do hambúrguer. Não é uma coisa muito higiênica, né? Mas enfim, num desespero, meu irmão, né? A gente, né, infelizmente, mas cada um aqui. Eu não coloquei nada no congelador, tá, irmão? Quem colocou foi as pessoas lá no Álvaro, tá? Mas, enfim, tem de tudo, irmãos. Em nome da bênção, em nome do bem-estar, em nome da paz, em nome de se libertar de uma perturbação, em nome, né, de tantas coisas, tantas aflições que tem no mundo, né? Nesse mundo caído, as pessoas, elas estão dispostas a qualquer negócio na hora da sua angústia. Essa semana também outra pessoa me procurou com uma dificuldade muito grande no casamento, divórcio. Certamente, se não procura a pessoa certa, pode ser também um instrumento utilizado para levar a pessoa ali para o engano, né? Por engano. Então, assim, não importa também, irmãos, quantas promessas de Deus você recebeu. Se o Weinhard vem aqui, o profeta austríaco vem aqui e diz que você ia ser não sei o quê, né, e disse não sei o que sobre você, e você está esperando acontecer e nada acontece, você falando, o profeta falou e nada aconteceu. Então as promessas de Deus não são apropriadas das nossas vidas, nós não desfrutamos dela num passe de mágica, é necessário pela fé. Amém? A Bíblia diz que devemos seguir aqueles que pela fé e longanimidade herdaram as promessas de Deus. Pela fé e paciência herdaram as promessas de Deus. Amém? Então aquilo que Deus lhe prometeu, essa herança, Deus espera que eu e você venhamos a herdar essa herança. Afinal nós somos co-herdeiros com Cristo. Amém? Entretanto, isso só acontecerá se nós vivermos pela fé. Vivemos pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo deve viver pela fé. Então a fé é o veículo que conduz as promessas de Deus do mundo espiritual nas regiões celestiais para nós aqui na terra. Amém? Agora, sabendo dessa realidade, o diabo trabalha de tudo para neutralizar a nossa fé ou fazer com que nós não venhamos entender como operar a nossa fé. Isso é uma coisa muito importante que nós precisamos aprender. Porque quando nós olhamos na Bíblia, nós percebemos claramente que as pessoas acessaram curas, milagres, montanhas se moveram, muralhas foram derrubadas, gigantes foram derrotados, mulheres estéreis puderam ter filhos. Tudo foi algo que foi movido pela fé. Amém? Agora, como é que o diabo faz para neutralizar a nossa fé? Primeiro pela ignorância. Quando nós não entendemos os princípios de Deus, pela ignorância, a gente acaba tendo a nossa fé neutralizada e a incredulidade acaba tomando conta do nosso coração. E outra porque o diabo sempre está tentando, a artimanha do diabo é que nós venhamos viver fora da graça de Deus. Não existe fé fora da graça de Deus. E aqui um ponto que eu quero trabalhar bem com os irmãos aqui hoje. Como estar vinculado uma vida na graça de Deus com a fé. Não existe como viver e acessar as promessas de Deus e viver uma vida pela fé se nós não entendemos a importância da graça de Deus nesse processo, Então, como os irmãos já ouviram muitas vezes, mas é importante repetir, existem dois princípios de vida claros no Novo Testamento. Uma vida pela fé na graça de Deus e uma vida confiada na lei, nas obras da lei, no mérito próprio. Uma eu confio naquilo que Jesus fez por mim, outra eu tento acessar aquilo que Deus diz sobre a minha vida pelo meu próprio esforço. Então nós temos que entender uma coisa, que primeiramente, uma base, Quando nós olhamos alguns irmãos, algumas pregações, por exemplo, sobre santificação, não está errado falar sobre santificação. O problema é como eu digo para as pessoas como andar em santificação.
Então, se você vai olhar aqui o irmão que conhece a graça e o outro irmão que tem um coração para Deus, mas ainda não teve os olhos descortinados da lei e agora caminha na graça de Deus, você vai encontrar aqueles que são sérios, um querendo que as pessoas andem em santificação e outro, mesmo ensinando a santificação através das obras da lei, ele também quer essa santificação. Existe outro grupo que exclui a santificação. Nós não queremos nem falar desse grupo, mas eu quero falar, irmãos, que nós queremos um certo resultado, mas o problema é que nós pegamos o caminho errado para chegar nesse lugar que nós queremos. Então nós não podemos negar, por exemplo, que Deus espera uma vida do seu povo separada, totalmente diferenciada do mundo. Nós não podemos negar que Deus espera que nós venhamos viver como corpo, como família. Mas nós precisamos pegar o caminho certo para viver como corpo e como família. É inegável que Deus quer que os milagres sejam manifestos na nossa vida e através da nossa vida. Está muito claro no Novo Testamento, né? Então talvez você quer ver os milagres na sua vida, você quer ver a santificação na sua vida e através da sua vida. É inegável, irmãos, que Deus deseja que nós venhamos viver uma vida livre do medo. É inegável que Deus deseja que nós venhamos viver uma vida livre da culpa. É inegável que Deus deseja que a sua igreja ande em amor uns para com os outros, e ao ponto dessa mensagem tão poderosa de Jesus, diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Então é inegável algumas coisas, e muitas pessoas até falam desse assunto. Eu posso muito bem falar para você aqui, por que você está com medo? Mas simplesmente você não está conseguindo lidar com o medo. Eu posso falar para você, por que você está andando ansioso? Simplesmente dizer para você, você não pode andar ansioso. E você vai falar, eu sei. E aí quando eu falo para você, não ande ansioso, você fica mais ansioso, você sai do culto mais ansioso, por estar ansioso. É inegável, mulher, que você já ouviu o tal de Provérbios 29, ó, mulher virtuosa, quem achará? Mas como ser uma mulher virtuosa? Então, falar para você sobre o padrão de Deus, sobre as coisas, não significa que eu estou te pregando a mensagem de forma completa. Amém? Porque o Evangelho, afinal de contas, é uma boa notícia. Não tem uma boa notícia quando eu não conto para você como alcançar a possibilidade de viver essa vida que eu tanto desejo, mas não consigo. E eu estou falando aqui primeiro de crentes sinceros hoje aqui. Eu não estou falando de crentes mal intencionados, que nem talvez não sejam crentes, a maior parte deles, que querem usar a mensagem do Evangelho para andar de qualquer maneira. Eu estou falando talvez aqui com pessoas que há tempo você está lutando com algum tipo de pecado, que você sinceramente quer deixar esse pecado, mas você não tem conseguido. Então o que acontece, irmãos? Nós vamos dar um intervalo aqui da fé, nós já vamos voltar para a fé. Então, o que é a vida pela lei, né? Pela lei. Pela lei. O que é uma pregação da lei? Eu conto para você o padrão de Deus e digo para você que você tem que se virar pelo seu próprio esforço para você alcançar o padrão de Deus. Ó, meu irmão, o padrão de Deus é que você tem que ser uma mulher que obedece ao seu marido, uma mulher virtuosa, uma mulher que apoia, não uma mulher, né, espancadora. Enfim, uma mulher de honra, uma mulher segundo o coração de Deus. Eu podia falar uma série de qualificações. Aí você falar, que legal. E eu falo para você, se vira, vá para a tua casa, se vira e seja assim, tá? Mas isso aí não é uma boa notícia. Isso aí você já sabia, pelo menos de alguma maneira você já sabia. Então, a pregação da lei é aquela que aponta para você as suas falhas, aponta para você o padrão de Deus, mas não te aponta como você pode superar tudo isso. Qual é a força capacitadora para tudo isso? Como, enfim, viver esse padrão de vida tão poderoso? Porque quando nós olhamos
o padrão de vida que Jesus propõe, que ainda é além da lei, você vai ver que é impossível para mim e para você podermos viver debaixo desse padrão. Agora, a pregação da graça, né? Ela não anula o padrão de Deus. Ela não anula esse tipo de mulher, esse tipo de marido, esse tipo de filho, esse tipo de cristão. Entretanto, essa mensagem te apresenta a graça de Deus como a força capacitadora para que você possa viver aquilo que você jamais poderia viver por sua própria força. E essa graça de Deus tem uma base chamada cruz, onde ali na cruz Jesus fez por nós o que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. A cruz é a providência de Deus, é o suprimento de Deus, é o socorro de Deus em favor de nós. Amém? Então a cruz é o favor de Deus, é o socorro de Deus. Então Deus continua sendo um Deus santo, Deus continua sendo um Deus justo, mas agora Deus capacita esse homem que anteriormente era um homem desqualificado, desprovido das virtudes, para andar neste padrão de Deus. Amém? Então isso é a pregação do Evangelho. O Evangelho é Deus te reposicionando, é Deus te suprindo, é Deus te qualificando através da obra de Cristo. Amém? Mas vamos avançar aqui um pouquinho mais, meus irmãos, para que nós possamos entender um pouco melhor. Quando Paulo escreve o livro a região da Galácia, no capítulo 3, Paulo faz algumas perguntas àquela igreja, muito interessantes. Vocês receberam o Espírito pela lei ou pela graça? Como Paulo está perguntando ali para eles? Como que vocês receberam o Espírito Santo? E aqui que você vai começar a entender, né, o receber de Deus. A graça supre, a lei exige. A graça supre, a lei exige. A lei só fica te exigindo. Você tem que ser o melhor marido, você tem que ser o melhor filho, você tem que ser um crente mais santo, você tem que amar mais, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. A lei sempre está te exigindo, mas ela não te supre. Não vai pensar que a lei é seu cônjuge não, tá? Vocês receberam o Espírito pela lei ou pela graça? Vocês começaram na graça, diz Paulo, e agora estão tentando se aperfeiçoar pela lei. Vocês começaram na graça. Muitos começam a sua vida cristã na graça, entendendo, puxa, eu não fiz nada, eu não merecia nada, e Deus fez tudo por mim naquela cruz, e eu sou salvo pela graça dele, e a graça dele me deu agora a sua justiça, e a sua justiça é um dom. Eu não tenho que se gloriar, porque é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. É a graça operando, é a graça suprindo. É a graça dizendo para você, Jesus fez naquela cruz o que jamais você poderia fazer para se salvar. Jesus fez o que você não poderia fazer, mas Ele fez por você. Você quer isso? Você quer esse presente hoje? Eu estou te dando esse presente de salvação, mas o que eu tenho que fazer? Nada. É Jesus e mais nada. Aí o texto diz: vocês receberam os milagres de Deus com base na graça ou na lei? Irmãos, quando você recebe um diagnóstico médico grave, você quer fazer todo tipo de promessa para Deus. Deus, eu prometo que não falto. O Cleber nem precisa mais mandar mensagem no grupo. Eu vou estar todo domingo lá, e eu vou trabalhar de acolhedor. Eu quero trabalhar com criança. Senhor, tu sabe que eu não gosto de criança, mas eu vou trabalhar com criança. Eu pode ser todo domingo, não tem problema. Você vai fazendo um monte de promessa assim,
que você está desesperado com a tua situação física. É ou não é? Parece aquele cônjuge que está ali desesperado para manter o casamento. E o outro foi embora e agora eu prometo, nunca mais, olha, futebol nunca mais você vai ver assistindo um jogo do Palmeiras. A pessoa promete um monte. Eu lidando com uma pessoa esses dias, ela falando, outra vez que aconteceu isso, eu prometi, mas não consegui cumprir, agora estou prometendo de novo. Falei, você não vai cumprir de novo. Você não vai cumprir de novo. Vocês receberam os milagres de Deus com base na graça ou na lei? Né, irmãos, eu já contei aqui para vocês, mas uma vez, né, meu pai amado é pai, né? Falou, duvido que vai acontecer alguma coisa para você. Aí eu já estava aqui a gente já tinha alugado aqui no final de novembro. Você tem até uma igreja na tua casa. Aí você escuta a minha história e fala assim, então, eu estou com uma coisa muito grave na minha vida. O que eu preciso fazer? Então para Jesus me curar, eu preciso montar uma igreja na minha casa. Mulher, aluga um salão. Coloca as cadeiras e tem que fazer alguma coisa. Ou seja, você fica sempre tentando, né? O que eu posso fazer? E aí que entra até algumas confusões em relação à disciplina espiritual como oração. Que oração na verdade é um alimento, é Deus que está te suprindo. E você e eu muitas vezes achamos que estamos trocando, fazendo uma barganha com Deus. Irmãos, eu tenho um irmão que eu gosto dele, mas eu confesso que eu preciso filtrar muito o que ele prega. Eu fui a alguns cultos dele aqui em Curitiba. E ele está muito focado em pregar sobre oração. Mas eu tenho que fechar muito meu coração para algumas coisas que ele fala. Ele fala, escute bem! Deus não faz nada que não for através da oração. Mentira. Eu vou provar para você aqui que isso é mentira. Ou engano. Não estou dizendo que ele quer intencionalmente mentir. Efésios capítulo 3, no último versículo diz, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nos meses que eu passei aí com a enfermidade, eu nunca pedi para Deus me dar novas artérias, no sentido de criar uma nova tubulação, falar na linguagem minha. Eu sempre estava focado na artéria que eu tenho ainda, que precisava ser ajustada, renovada. Eu ficava focado nela. Eu nunca falei para Deus, até porque um dia eu fui num médico em Campo Largo, ele falou, tem algumas exceções, raridades, que o próprio cérebro cria uma nova rota para a circulação sanguínea, mas não é o teu caso. Eu falei, obrigado. Muito amigo, né? Eu tenho que voltar lá e falar, o senhor estava enganado, o senhor esqueceu de combinar com o Espírito Santo. Ó, estou pregando lá fora. Aí nós ficamos naquela rotina maçante, estressante, tentando de alguma maneira suprir as exigências. E nós falamos que estamos na graça. E é estressante, irmãos. É estressante, né? Você entra com estresse e sai com uma lista para vencer o estresse. Você sai mais estressado ainda. É ou não é? Você entra ansioso e sai com uma lista para vencer a ansiedade. Você fica mais ansioso ainda. Uma lista para vencer a ansiedade. Paulo mostra que tudo que recebemos é pela fé no favor de Deus, na capacitação de Deus, pela fé na graça de Deus e não pelo nosso próprio merecimento. Amém? Ok. Mas o principal que eu quero falar aqui hoje, essa parte que é apenas uma recapitulação. Mas vamos lá. Eu recebo tudo pela graça, mediante a fé. Ok. Mas agora, irmãos, existe um problema chamado fé. A fé pode ser agora o problema. Porque, beleza, antes eu tinha lei, eu tinha que merecer, tinha que cumprir as exigências, tinha que cumprir os mandamentos.
para que eu então pudesse agradar a Deus, para que eu pudesse então alcançar um padrão de Deus que eu jamais conseguia, para que, quem sabe, Deus então me socorrer. Mas quanto mais eu tentava, mais eu quebrava a lei. E eu nunca estava no ponto de ser declarado justo por Deus, para que na posição de justiça eu pudesse receber então o favor de Deus. Eu tentava e não conseguia, eu tentava e não conseguia, eu fazia e não conseguia. Beleza. Agora tem um outro elemento aqui na equação chamado fé. E muitas vezes, irmãos, nós podemos ter a relação com a fé como nós tínhamos a relação com a lei. Como? Agora mudou o lado da moeda. Agora beleza, eu não estou tentando cumprir a lei, mas eu também não tenho fé. Aí o problema fica focado em como ter fé, porque eu não recebo nada de Deus sem fé. E está na Bíblia isso aí. Eu vou ler aqui para você. Você não pode agradar a Deus sem fé. Mas olha o que esse texto bíblico diz. E tem muitos textos. Jesus foi muito severo em relação à fé. Agora, por exemplo, Tiago no capítulo 3, versículo de número... Não, Tiago capítulo 1, desculpe. Estou numa versão aqui diferente, mas vou ler a partir do versículo 5. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos que lhe pedem. Em outras versões diz, tem falta de sabedoria? Pede a Deus que Ele te dá. Aí o versículo de número 6. Mas quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que Ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, versículo 7, não espere que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado, ora para o outro. Em outra versão diz que se você pede sem fé, não espere que receberá coisa alguma do Senhor. Então você estava aqui num momento lidando com a questão da lei, das obras da lei, de tem que estar obedecendo tudo 1000% para que você então pudesse alcançar o padrão de justiça, e você nunca conseguia, você só derrapava. Aí você recebeu a mensagem da graça, onde disse que pela desobediência de muitos foram feitos pecadores, agora pela obediência de muitos são feitos justos. É uma mensagem muito poderosa. Ou seja, que eu sou feito justo diante de Deus, isso é uma posição determinante para você receber qualquer coisa no mundo espiritual, a justiça. Na antiga aliança, você teria que obedecer a Deus, e através da sua obediência à lei de Deus, você seria considerado justo. Ninguém conseguia obedecer à lei de Deus, então ninguém era considerado justo. Na nova aliança, Cristo obedeceu à lei de Deus e nos dá como presente a sua justiça, e nós recebemos ela pela fé. Agora, o que nós estamos fazendo, irmãos? E para mim foi muito claro, eu percebi bem nesse tempo de um ano ali lidando com a questão de enfermidade, ainda lidando com algumas coisas emocionais esse ano, eu percebi muito claramente. Eu não estou te falando aqui uma teoria que eu estou te contando, que alguém viveu e me contou para mim. Para mim foi muito notório, irmãos, quando eu via determinados tipos de pregação, aquilo trazia dúvida no meu coração. E todo tipo de mensagem que eu ficava no centro. Agora, quando eu via certos tipos de irmãos que falavam sobre o que Cristo fez por mim e colocavam Cristo no centro, aquilo produzia paz e segurança no meu coração. E falavam qual era a posição que eu estava agora em Cristo. Aquilo produzia paz e confiança no meu coração, para me enfrentar os exames, para me enfrentar
uma série de situações que eu tive que passar. Então isso aqui é muito interessante. Então nós queremos falar aqui hoje sobre fé, amém? Sobre fé. Agora, qual tem sido então o problema de muitas pessoas? E constantemente nós nos pegamos vivendo uma mentalidade de lei e achando que estamos na graça. Quando que nós estamos vivendo uma mentalidade de lei? Quando nós estamos sempre pensando nas exigências e não no suprimento. Sempre eu estou pensando no que eu tenho que fazer para Deus e não o que Deus fez por mim. E aí vamos lá. E aí o grande problema da fé é que eu torno a fé uma obra. E aí eu faço da fé, eu tenho fé na minha fé. E eu fico olhando para a minha fé. Como que está a minha fé? E quanto mais eu olho para a minha fé, e deixo de olhar para Cristo, mais eu estou sem fé. Pegue bem isso aí. Ok? E aí você fica se perguntando, como eu ainda estou com esse tipo de comportamento? Como que eu ainda não experimentei certas coisas da minha vida? E aí você fica então naquele questionamento, o que eu estou fazendo de errado? E eu falo para você muito fortemente aqui hoje, você está deixando de olhar para Cristo. O foco na nossa vida, na nossa espiritualidade é voltar a olhar para Cristo. Eu estava falando com aquela pessoa que está com problema no casamento. Falei, você está tentando fazer de tudo pelo motivo, as coisas certas pelo motivo errado. Você está tentando agora fazer de tudo para salvar o seu casamento e produzir mudanças superficiais na sua vida, só porque você quer salvar o seu casamento. O casamento é importante, isso é muito bom. Mas isso você já tentou outras vezes, isso deu resultado por algum tempo e logo a mudança vai embora. A grande realidade é que vocês, como casal, precisam se voltar, se reencontrar, se descobrir no amor de Deus. Por quê? A Bíblia diz que o amor é paciente. Amém? O amor é paciente. E aí você está sem paciência. E quanto mais você tenta ter paciência, mais você fica sem paciência. E quanto mais você se cobra em relação à sua paciência, mais você fica sem paciência com quem cobra você que você não tem paciência. Mais desanimado você fica. É ou não é? Aí você vai estar até tentando ser paciente. Mas você esqueceu que paciência na Bíblia é um fruto do Espírito e não uma obra humana. É um fruto do Espírito. Então eu tenho que entender como é que, o que está falhando nessa relação aqui com Deus, que esse fruto não está aparecendo. Porque na escola você aprende, quando você não tem paciência, você aprende algumas técnicas de psicologia. Irmãos, não tem problema, psicólogos são uma bênção, mas você precisa entender que o Evangelho é superior à psicologia. Por quê? Eles vão te ensinar uma técnica. Na minha época, lá quando eu estudava, a orientadora educacional lá, na época ela falava, Kleber, você tem que contar até 10. Aí eu falei, já contei. Aí eu dei um murro, tia. Não, conta até mais, conta até 20, conta assim. Então você vai, até algumas coisas vai funcionando por um tempo, mas não... ou seja, você sempre tem que estar tentando ali controlar um certo comportamento ali na tua força, você até quer e você vai tentando por um tempo. Agora nós precisamos entender algo aqui muito importante. Vamos voltar aqui sobre fé e depois nós vamos continuando os exemplos. Quanto mais você olha para a sua fé, mais você se desgasta em relação à fé. Você imagina o seguinte, você está numa situação de perigo, você está lidando com uma coisa muito grave.
E você precisa do socorro de Deus. E você leu na Bíblia, e está na Bíblia mesmo, que você não vai receber coisa alguma do Senhor se você não acreditar. E você, em vez de acreditar, quanto mais você tenta acreditar, mais você está duvidando. Quanto mais você tenta se transformar, mais você está se transformando naquilo que você não queria ser. Agora, irmãos, preste bem atenção e grave isso aí. O segredo para uma grande fé é se tornar menos consciente da fé e mais consciente de Jesus. Em outras palavras, é você ficar olhando menos para a sua fé e começar a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. É você meditar em Jesus. Meditação. Meditar em Jesus, pensar em Jesus, pensar no que Ele fez por você naquela área, sobre aquele assunto, como Deus te enxerga em relação àquela área. Irmãos, de todos os livrinhos que eu li, o do Otmani, tem um livrinho lá que mais me ajudou. É pena que eu vou colocar ele de novo no grupo hoje e poucos vão ler. Porque ele fala algo que não só ele fala, está na Bíblia, Paulo fala. E aqui que você tem que entender uma coisa. Não é que Deus, volta a dizer, Deus espera que você ande num nível de santidade poderosa. Deus espera que você seja cheio de paciência, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Deus espera tudo isso. Mas a forma que você precisa fazer para que isso se manifeste na sua vida é não tirando os olhos de Jesus. É Jesus na veia, 24 horas. Tudo aquilo que você foca tem um poder sobre a sua vida. Se eu focar então no meu problema, se eu focar na minha ansiedade, ainda se eu pensar como que eu como crente posso estar tão ansioso. E aí vamos entender aqui, por exemplo, sobre a ansiedade, né? Vamos pegar esse exemplo. Filipenses, por exemplo, fala. Filipenses capítulo 4, ele fala sobre a ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6 fala o seguinte: não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não esqueçam de agradecer. Ou seja, você vai contar a necessidade tua para Deus. E não vai esquecer de agradecer, porque você só agradece quem você tem certeza que lhe concedeu. Mas ele vai falar algo aqui muito interessante. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Se fizerem isso, o quê? Eu me desapegar daquele problema. Eu vou me desapegar dessa situação. Eu vou viver aqui numa santa irresponsabilidade. Isso está me afligindo, está me fazendo mal, eu não estou resolvendo o problema. Eu vou chegar então para Deus que resolve o problema. Vou entregar esse problema para Ele e vou agradecer Ele por estar resolvendo esse problema para mim. E aí o que vai acontecer? Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo tipo de pensamento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Essa é a forma de guardar o coração. É desapegar e entregar para Deus. Nós estamos falando da mesma coisa lá que falamos no começo do ano, que nós temos que guardar o coração. Por quê? Porque se eu tento ficar meditando neste problema, eu não estou guardando meu coração e eu não vou experimentar paz. Então o que eu tenho que fazer? Desapegar desse problema, eu tenho que colocar esse problema para Jesus, eu tenho que agradecer a Ele. Mas não é só isso. Versículo 8. E agora, ao terminar terminar essa carta, quero lhes dizer mais uma coisa. Firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direto,
direito. Pense em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pense em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Verso 9. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam, receberam, ouviram de mim e me viram fazer, o que deu, e o Deus da paz estará com vocês. Então aqui, eu entrego o problema para Deus, eu me desapego do problema, eu agradeço a Deus por isso. Deus mesmo se encarrega então de guardar a minha mente e o meu coração com paz. Mas ele continua dizendo: e agora você vai focar o teu pensamento naquilo que edifica. Então, se eu focar o meu problema naquilo que não edifica, que é o próprio problema, se eu não focar naquilo, por exemplo, aqui que o texto diz no final, pense em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Irmãos, aí eu vou fazer uma dinâmica aqui, mais ou menos o que funciona para mim, né? Vou pegar essa cadeirinha aqui, ok? Vamos fazer uma dinâmica aqui bem simples. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá para os irmãos me ver. Ok. Você pega. Tem gente que pergunta, né, irmãos? Pode orar sentado? Pode. Pode orar deitado? Pode. Pode orar de pé? Pode. Pode orar de joelho? Pode. Pode orar. Eu estou lá com o meu problema. A Bíblia também não diz que eu tenho que ficar repetindo todo dia ele para Deus. É o desapegar mesmo desse negócio. Mas a nossa carne não gosta de desapegar dos problemas. Eu tenho que estar com esse controle desse problema na minha mão. Faz de conta que resolve alguma coisa. Aí você fica pensando, né? Enquanto você não avançou ainda, enquanto você está falhando ainda, enquanto o diagnóstico que te deram, e aí você vai meditando nos seus problemas. E você vai se enchendo de estresse, ansiedade. Aí o que você tem que fazer, e para mim funciona muito bem, eu gosto muito daquele texto de Efésios capítulo 2, que diz que eu já estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu já estou sentado com Cristo. O que significa assentado? É que Cristo ofereceu sacrifício na cruz, o sacrifício de Cristo foi completamente aceito, e ele agora, como meu sumo sacerdote, se assentou. E por que ele se assentou? Porque ele terminou a obra. Ou seja, Jesus chegou no nosso futuro antes de nós estarmos lá. Aí eu fecho meus olhos. Eu fiz muito isso em relação à artéria minha cerebral. Aí eu ficava imaginando, os olhos fechados, um anjo trocando a artéria. Eu fechava os olhos. E eu lembrava, eu estou assentado, eu já estou curado. A obra já foi feita. Ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Obrigado, Jesus, porque o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque eu não tenho nenhuma inflamação no meu corpo. E aí fui falando. E eu fechava meus olhos e ficava meditando nisso. Aleluia, glória a Deus. Já está tudo consumado. Tem um exame dia tal, queria vir a preocupação. Fecha os olhos de novo. Porque você cria uma imagem com os olhos fechados. Isso reescreve coisas no teu coração. Aleluia. Aí preste atenção, qual que é o efeito disso no teu coração? Faz isso na tua casa, pega as verdades, o que Deus fala sobre o assunto que você está passando. E começa a meditar no que Deus está falando sobre você e o que Ele fez por você. Aí eu ficava pensando, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera.
Oh Deus, que é a surpresa que o Senhor está preparando para mim aí, Senhor? Ah, o Senhor é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Não tem nada que seja mais poderoso do que o Senhor. Aleluia. O teu Espírito, o Espírito Santo que reside em mim, é o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Ele habita em mim, aleluia. Se Ele levantou Jesus dentre os mortos, muito mais Ele está operando agora no meu corpo para glorificar Jesus, aleluia. Eu ficava lá, só Jesus, só Jesus. Quando eu esquecia disso, eu ficava com os exames. Irmãos, eu estou com os exames de sangue que eu fiz. Eu estou com os exames de sangue que eu fiz. Eu nem vi todos os resultados lá. Eu vi alguns já. E está lá faz tempo. Sabe por quê? Tem que me desapegar. Então tem aquele lado assim que a gente vai, eu até percebi comigo, que a gente vai para um extremo que eu sou um abusador do meu corpo. Do outro lado eu não desapego mais. Nenhum dos dois lados é bom. Que eu fico achando que o que me garante são todos as coisas que eu posso fazer, não aquilo que Jesus fez por mim. E você pode ser a pessoa, você pode comer a melhor comida, com a melhor dieta, você pode fazer todos os exercícios, mas quem garante no final a sua saúde é Jesus Cristo. Não tem como. Então, qual que é o segredo para uma grande fé? É praticar uma fé inconsciente, ou seja, não é uma fé na sua própria fé, mas sim ter consciência de Cristo e o que Ele fez por você. É interessante, irmãos, que a Bíblia ela mostra o futuro. Lá já está escrito os dias. Deus já escreveu os teus dias na palma das mãos dele. E nós temos que ter segurança. E sabe uma coisa? Eu estava meditando aqui num outro texto, só vou ler mais esse. E na verdade, de repente, semana que vem, se Deus permitir, a gente vai dar uma aprofundada mais nesse assunto aqui, que é muito interessante. Mas eu estava pensando aqui hoje ou ontem, eu estava pensando nesse texto aqui. Eu separo vários versículos, né? Deixa eu pegar um aqui que eu separei. Romanos 5:3. O que diz? Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. E a paciência desenvolve em nós uma força de caráter. Irmãos, é certo que depois que você passa por algumas coisas na sua vida, você se torna mais forte. Eu fico olhando o pai do André, né? O pai do André esteve aqui ontem no aniversário que teve do bisneto dele. Ele tem 92 anos, seu Zé. Eu falei, seu Zé, o senhor teve internado? Ele falou, eu tive lá 3 dias, mas ele estava na UTI, irmãos. Ele fala assim, tive lá 3 dias. Para ele não é nada. Por quê? Porque ele já viu Deus fazer muita coisa na vida dele. A fé, a experiência dele com o amor de Deus, com a graça de Deus, não é mais teórica. Eu fiquei aqui, né? Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança. Sabe o que é esperança? Uma alegre expectativa do bom. O que acontece com alguém que já é experimentado em Deus, que já passou muita coisa com Deus, que tem uma história com Deus? Quando vem uma outra situação para a tua vida, você fala, poxa, tem coisa boa vindo aí. Tem milagre vindo aí. Tem um tempo de crescimento vindo aí. Aí você pode falar assim, e a pessoa que recebeu o diagnóstico do médico falando, como, eu vou dar um exemplo, mas que não se encaixa muito bem, como o ex-prefeito de São Paulo,
lá o Covas, lá o... Oi? Bruno, né? Bruno Covas. Ele foi chamado pelos médicos, a família dele foi chamada e ele estava consciente de que ele ia ter 2 dias de vida, 1 dia, 2 dias de vida. Eu pergunto, você poderia me perguntar, Cleberson, como você lidaria nessa hora? Eu tenho me colocado nesse cenário aqui, porque tem crente que esquece, irmãos, que isso aqui é passageiro, isso aqui é a pior vida que um crente pode viver. Você está vivendo os seus piores dias ainda. Mas meu dia é tão bom, Cleberson, mas são os piores ainda, porque os melhores serão a eternidade com o Senhor. Aí você fica pensando, como você reagiria num quadro de hospital recebendo uma notícia? Mande chamar a sua família, porque você tem 2 dias. Qual que seria a expectativa do bom lá? Como que seria a expectativa do bom? Meus irmãos, meus familiares, eu estou 2 dias para me encontrar definitivamente com o meu Jesus. Você vai falar, não, que loucura, loucura porque nós estamos muito apegados. Mas você teria uma notícia melhor do que receber, do que você? Talvez eu e você não estamos preparados ainda, porque nós estamos muito apegados. Porque nós estamos vivendo como se nossa vida fosse aqui. É uma notícia terrível para quem está sem Jesus, dizendo 2 dias você está indo embora daqui. Mas ainda seria até uma grande oportunidade a pessoa saber que em 2 dias ele tem ainda para se entregar a Jesus. Mas mesmo no pior cenário, que é para o homem, que é o cenário de morte, ainda você pode ter uma alegre expectativa do bom. Estou a poucos minutos de estar com o meu Jesus, definitivamente. E nós ficamos com pena dos crentes. Eu orei pela Cida, eu orei, Cleberson, pela Cida. Como que Jesus levou ela? Você orou tanto que Jesus resolveu levar ela. Você amou tanto ela, orou tanto por ela, que Jesus falou, vou levar ela para um lugar bom. Ela está sofrendo demais aqui. Está entendendo, meu irmão? Mas eu quero que você fixe aqui numa coisa hoje. Medite em Jesus e na sua obra consumada. E sabe o que vai acontecer? Quando você olhar para Jesus, Jesus vai olhar para você e vai encontrar fé. Não exista ninguém que não olhe para Jesus, que quando Jesus não olhe para ele, não encontra fé. Porque toda vez que nós olhamos para Jesus, ele gera fé no nosso coração. Então não tenha fé na tua fé, tenha fé em Jesus. Sempre olhe para Jesus. Sempre olhe para Jesus. E se você percebe que está duvidando, está angustiado, está desanimado, está desencorajado, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, volte para olhar para Jesus. Fixa teus olhos em Jesus e você vai ver que o teu coração vai ser renovado. Não existe melhor forma de guardar o coração do que olhando para Jesus. E uma das formas de olhar para Jesus é ler a palavra, meditar a palavra, orar a palavra. Isso é algo fantástico. Fantástico. Meus irmãos preciosos, isso vai produzir muitos milagres. Quando você olha para um endemoniado e você olhar para você muitas vezes não vai ter ousadia para expulsar aquele demônio. Mas quando você olha para Jesus e você vai em nome dele, você vai com toda a força e com toda a autoridade, porque você vai no poder dele. O que é uma doença? O que é o desânimo? O que são os problemas da família? Perto de Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para o que ele fez. Medite no que ele fez. Amém? Você está com dificuldade sobre o pecado? Medite no que ele fez acerca do pecado. Está com dificuldade de paciência? Medite no amor dele. E isso é uma coisa tão importante, irmãos. A Bíblia diz que o amor não consiste que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou. E agora nós devemos amar uns aos outros. Nós só conseguimos amar uns aos outros quando nós estamos cheios da consciência de que Deus nos ama. Então, não está conseguindo amar as pessoas? Vá para Deus e medite em
quanto Deus te ama. Quando você estiver tão transbordando de quanto Deus te ama, sem você perceber, as pessoas vão perceber no teu lugar. Nossa, como você está paciente, como você está mais longânima, como você mudou o teu temperamento. O que está acontecendo com você? É que você está tão tomada pelo amor de Deus, que é impossível você dar outra coisa para as pessoas que você... Porque a gente dá aquilo que a gente está cheio. Se a gente está cheio de estresse, de preocupação, de ansiedade, de dúvida, a gente vai dar isso para as pessoas. Se a gente está cheio de paz, de alegria, de misericórdia no coração, porque você começa a meditar, por exemplo, quanto Deus perdoou os teus pecados. O que resta para você o quê? É perdoar as ofensas do próximo. Esse é o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, já começa a glorificar Jesus. Falar: Deus, Tu é muito bom, Senhor. Tu é melhor do que eu imaginava, Senhor. Aleluia, Tu é muito melhor do que eu imaginava, Senhor. Aleluia, Tu és fantástico, Senhor. Aleluia, aleluia. Tu és fantástico, ó Deus. Tu és maravilhoso, ó Deus.